Olá, começa agora o Horizonte Notícia Entrevista. A violência, foco da campanha da Fraternidade deste ano, faz parte do tema central do Fórum Religião e Violência, que acontece na PUC Minas no próximo dia 13 de março. O objetivo do encontro são conversas sobre temas atuais do país para promover debates e reflexões. O fórum é coordenado pelos Institutos de Ciências Sociais e de Filosofia e Teologia da PUC Minas. Para saber mais sobre o tema e sobre o fórum, nós recebemos um dos coordenadores do encontro, o professor Dani Zaredini. Seja bem-vindo mais uma vez ao Horizonte Notícia Entrevista, professor. Muito obrigado, satisfação. Vamos falar um pouquinho desse cenário que não só o Brasil, mas todo mundo vive de violência. Como é que a gente está vivendo isso? Cada sociedade, né, em função da sua realidade social, realidade histórica, política, econômica, enfrenta tipos e intensidade de violência que são diferentes e distintos, né? Então, nós não vemos alguns tipos de violência, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, que vemos aqui no Brasil. Por outro lado, ela existe e ela é violenta também, né? Então, a natureza desse tipo de relação violenta, ela está ligada a vários fatores. A ciência política, ela vai trabalhar em textos clássicos, né? Qual que é a origem da sociedade, da política e da violência. E alguns autores vão dizer o seguinte: olha, a violência é uma manifestação natural do homem. O homem é naturalmente violento. E é necessário uma força que possa coibir essa violência do homem, né? A ideia é apresentada por Thomas Hobbes, depois tratada por Maquiavel, mas isso não é um consenso. Tanto que em outros textos clássicos também da ciência política, nós temos a ideia de que a violência está ligada à ignorância, à falta de educação formal, à falta de educação familiar, em alguns casos até mesmo à falta de religião ou de fé. Então, isso vai depender muito da realidade de cada lugar, de cada estado. Sem sombra de dúvida, o homem colocado em algumas circunstâncias de marginalização social, de marginalização política e de marginalização econômica, ele está exposto a um tipo de reação que pode gerar violência também. Então, dentro de alguns outros estudos, dentro da segurança pública, nós temos discussões acerca de como que o empobrecimento da população, a falta de escola de qualidade para a população, a falta de estrutura familiar da população, isso pode ocasionar sociedades muito violentas também, né? Então, veja a complexidade do cenário, né? O Brasil hoje é um país rico do ponto de vista do seu PIB, do seu Produto Interno Bruto. Mas, por outro lado, é um país muito pobre em função da desigualdade social que existe. Tudo isso vai muito de encontro à discussão que está em pauta agora. CNBB, que Diocese de Belo Horizonte lançaram a campanha da Fraternidade, que fala exatamente do enfrentamento da violência. É um tema que está em pauta super atual, como o senhor está falando aí, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas a gente com as nossas peculiaridades aqui no Brasil, né? Qual que é a importância de se discutir dessa forma ampla, né? Por meio da igreja, a questão do enfrentamento da violência? A igreja, ela é muito sensível àqueles que estão mais frágeis perante as relações sociais, políticas e econômicas, né? Então, a igreja, ela sempre se preocupa com esses irmãos que estão nessa marginalidade, porque compreende que, de fato, a questão da violência, da maldade, da bondade, ela está muito ligada ao tipo de acesso à informação, a serviços, né? Vamos dizer assim, nós acreditamos que todo ser humano tem a centelha de Deus dentro de si, então só falta aquecer essa centelha e dar as oportunidades para que ela possa florescer. E mesmo assim, existe um outro problema, mesmo que exista, a injustiça social é algo que tira qualquer um do sério. Então, observar o que acontece politicamente e economicamente no Brasil e, ao mesmo tempo, a população que não tem saneamento básico, a população que não tem acesso à educação, os pais que veem seus filhos morrerem nas filas dos hospitais, as crianças morrerem com bala perdida nas ruas, os privilégios aos políticos. Como que a igreja pode ser essa mediadora entre a população e o poder público, né? Então, de fato, é algo muito importante que tem que ser discutido, né? E que é uma doença crônica que o Brasil vive. Tem que ser combatida com muita força, né? E, obviamente, o combate não é a partir da violência também. O combate é a partir dos digamos assim,
dos canais democráticos que existem, da força da sociedade civil, e a igreja aparece como uma dessas forças, né? Para a gente poder, de fato, pressionar o poder público, ainda mais em ano de eleição. Com certeza. Né? E a universidade também, né? Se torna central nisso tudo, Meu tanto Deus. que esse fórum aí vai tomar, né, esse lugar, debater religião e violência na PUC Minas, né? Com certeza. Fala um pouquinho do fórum para a gente, da importância de se trazer esse debate para a universidade. É uma iniciativa muito importante, né? Da pastoral, da universidade e desses institutos que visam demonstrar o seguinte: vem cá, nós temos informações ou escutamos, né, da televisão e do rádio o quão determinadas religiões são violentas. Por que elas são violentas? Elas são as únicas que são violentas? Qual que é a natureza dessa violência contra o indivíduo, o homem, a mulher, né, o outro? Então, é muito importante nós criarmos um espaço de discussão dessas coisas, né, para que aquilo que de fato é realidade seja revelado e aquilo que não é verdade também seja revelado, né? O que eu acho mais interessante nesse debate é que a religião, ela traz uma questão, uma mensagem que é divina. E quando nós discutimos o divino, quase que legitimamos toda e qualquer ação em função dessa mensagem que é divina, né? E quando mal interpretado, porque cá entre nós, toda religião é do bem, né? O catolicismo, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, os protestantes, o budismo, o hinduísmo e todas as demais, elas promovem o bem. Sim. O problema é quando nós temos posições muito fundamentalistas, radicais, de todos os lados, e que vão pegar dessas religiões, né, frases diretas, conceitos ambíguos, e utilizam isso com um propósito completamente diferente, né? Então, discutir essas coisas é muito importante, porque até mesmo a própria postura do Papa Francisco hoje é de uma igreja que dialogue com o diferente, que dialogue com os irmãos de outras igrejas, né? E de outras posições dogmáticas. Então, eu acho que o encontro é muito importante em função disso. É como falar, não, realmente isso acontece. Isso acontece por quê? É uma posição geral dessa fé? A teologia dessa fé trabalha com essa perspectiva? Não. Eu acho que isso é muito importante ser esclarecido. Fala um pouquinho do fórum para a gente. Vai ser no dia, então, 13 de março, isso. 6 da noite, no Espaço Cultura e Fé, né? Do prédio 7 do Campus Coração Eucarístico. Isso. Como é que vai ser? Quem pode participar? Quem vai, né, participar ali como palestrante, enfim, debatendo aí? É um momento muito interessante, né? Tem que dar os parabéns para a pastoral da universidade que estimulou esse encontro, né? Então, eu e o professor Frederico, que é um querido, um irmão também, né? Nós vamos, a convite da pastoral, discutirmos rapidamente, né? Eu terei uma fala de 20 minutos, o professor Frederico terá uma fala de 20 minutos, cada um apresentará um ponto de vista acerca da violência e da religião, e depois nós vamos abrir o espaço, aquele espaço maravilhoso que a universidade construiu para os alunos, professores, funcionários, né? Para perguntas, né? Então, antes um pouquinho vai ter a apresentação do coral da PUC, né, que é um presente também. E nós vamos ter um momento de enfrentamento fraterno, né? O que seria esse enfrentamento fraterno? Poderemos ter divergências de opinião, mas cada um tentando apresentar a defesa do ponto de vista acadêmico e não pessoal, né, da relação existente entre violência e religião. Então, acho que foi muito feliz a ideia e esse encontro vai ser muito interessante. É um espaço para se debater isso, né? A diversidade, enfim, o respeito às opiniões, enfim, com né? toda certeza. E esse fórum Contraponto, ele acontece em outras ocasiões Sim. também, né? Com temas variados, como é que é isso? Ele sempre acontece e são temas quentes, né? São sempre temas polêmicos que vão instigar o posicionamento crítico dos alunos, dos colegas, dos professores, dos funcionários que queiram participar desse debate, né? Eu acho que isso revela a importância e a seriedade da universidade, né? Porque quando se pensa assim, nossa, é uma universidade católica, existem tabus que não podem ser discutidos.
A universidade tem sido uma porta-voz, né, da defesa da liberdade de expressão, obviamente, né, com os limites humanísticos que isso exige de cada um de nós, né, dos limites éticos e morais que isso exige de cada um de nós. Mas ela tem defendido de maneira muito clara e de maneira muito importante o nosso direito de nos colocar contra, né, aquilo que nós avaliamos enquanto coletividade cristã, coletividade humana, né, diversa, porque a universidade ela é feita da diversidade de crença, da diversidade de posições, né, fundamentada numa postura que é humana, né, positiva. Então, acho que isso mostra que enfrentar esse tema, que é um tema quase que tabu, né, da violência e da religião, algo que o cristianismo experimentou em tempos passados, algo que o islamismo experimenta hoje e que é terrível para os seus seguidores lidar com os preconceitos que advêm desse fundamentalismo ou desse radicalismo que é muito pontual, mas que afeta toda uma coletividade. Enfrentar isso no âmbito da universidade é muito interessante. Com certeza. Muito obrigada pela presença mais uma vez, professor. Eu que agradeço. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima!